saio do ponto, para ir há 3 anos em São Paulo, a vida para um ponto lugar, mas igual eu estou um bocadinho para Portugal, não é muito bom. Eu dou aulas há 15 anos, no ensino superior, em design. Sou formada em Belas Artes, em pintura, depois fiz o meu mestrado em design em Lisboa e estou a terminar o meu doutoramento em Belas Artes com especialidade em design. Estou 15 dias de entregar o doutoramento para se ficar com a cabeça a explodir e se eu perder o fio à meada, muito bom, porque é fácil o meu discurso desaparecer. Eu fui convidada pelo João Azevedo para vir cá falar sobre design e não é fácil, com um grupo tão heterogéneo como vocês, que eu não vos conheço, não sei que áreas é que vocês são, não sei o que vocês são, falar um bocadinho sobre design. Eu trago disponibilidade para trabalhar convosco durante a tarde e durante a manhã, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, eu estou disponível. Tenho alguma experiência em dar aula de design, há 15 anos sou uma jovem professora, mas posso ajudar o que possível, não faço ideia do que é que vocês, qualquer dúvida que tenham, qualquer questão que queiram colocar relativamente a design, que acham que eu posso vir a responder, por favor, sejam à vontade. Eu trago uma apresentação sobre diários gráficos, porque a primeira coisa que eu pensei quando o João fez este convite, aliás, este convite surgiu por intermédio exatamente de uma ação semelhante que se focava no uso do diário gráfico, e eu confesso que a primeira coisa que me vem à mente quando se pensa em desenhar uma cidade é o objeto sobre o qual nós desenhamos, que é o caderno. Provavelmente já percebi que muita gente tem alguns cadernos, nem toda a gente tem hábitos diários. Quem é que tem todos os dias? Desenha todos os dias. Eu já não desenho há 3 anos, deixa eu dizer outramente. O problema de estar a estudar design é que às vezes acontece isto. Perdemos a ligação a mais elementar que é o design, que é a ação do desenhar, que é a ação de fazer qualquer coisa. Por isso é que eu acho que a apresentação da Maria é bastante clara em relação ao que aconteceu. O desenho está inscrito em todas as atividades humanas. Tudo que nós consumimos, tudo que nós mexemos, tudo que nós vestimos, em momento algum, no seu processo, surgiu a partir do design. Nem seja mentalmente, aliás, Zucker, não sei se descreve o desenho como uma ideia mental. O desenho surge mentalmente antes de existir outra coisa qualquer. E a minha relação com o desenho, na ação de desenhar a cidade, aproxima-se muito com o uso do diário gráfico. Eu trouxe alguns cadernos antigos meus e eu pensei, conforme o número de pessoas que estivessem, podíamos conversar ou a partir daqui ou a partir dali do computador. Não sei como é que vocês estão com disponibilidade para se mexer. Eu faço um trabalho na escola com os alunos de arquitetura em que incentivamos essencialmente o uso do desenho diário. O uso do desenho diário é feito em diários gráficos. Há diários para ser escritos, há diários para ser comentados, há diários para ter todo tipo de funções. Há agendas que são
Vocês já ouviram falar nos Urban Sketchers? São um grupo de pessoas alucinadas por desenho, que gostam de desenhar todos os dias e que desenham essencialmente espaços urbanos, cidades. E se aproximam muito com esta iniciativa do desenhar do outro ponto. Eles promovem também iniciativas semelhantes por todo o mundo. E podes duplicar o ecrã para ter as casas? Podes duplicar o ecrã para eu conseguir ter as casas? Sim, que eu estou a ver aqui na frente que eu vou mostrar. Sim, conformados, pedes para duplicar, fazes uma extensão. Todos aqueles apontamentos que eu tenho em baixo são muito pequenos. Eu vou ver. Aprendes. Faz-me assim. Peço desculpa. Vai ser aqui uma concentração. Espera aí. Isto é daqueles novos. Alguém sabe onde é que se duplica o ecrã? Há sempre alguém. Há sempre alguém que é mais próprio que eu. Está aqui. Ecrã. Aqui, ó. É maravilhoso, é isso. Mas tem que ser com a quanto, é? Porquê que tu não conheces? Não. Daquela outra vez, faz favor. Eu vou fazer uma extensão de ecrã. FN4? FN4. Já está, sem clicar. Vou escolher. Obrigada. Vai me interessa, não faço essa relação assim. Vai, para fazer essa apresentação, vou chegar aos bonecos. Eu queria mostrar-vos um
cábulas, vou tentar confiar que tenho memória para não mandar o que tenho para dizer. Não sei se vocês conseguem ver, estas produções são miseráveis, em relação ao que pode ser um design no papel. Isto é um pouco o que eu estava a dizer, são dois trabalhos de dois ilustradores diferentes que têm a ver um pouco com este registro duplo ateliê, duplo momento num caderno. Não sei se estou a dizer alguma coisa que esteja a repetir com alguém, não sei que informação é que vocês têm. Fica assim um bocado puxar no tapete. O tipo de coisas que vocês podem fazer num caderno é da inteira liberdade. Eu acho que é a coisa mais extraordinária que nós podemos ter é que nós consideramos um caderno. Ela faz um caderno e ninguém sabe o que está aqui dentro. É o território da pessoa. É um sítio onde vocês podem dizer, fazer e mostrar o que quiserem. É o vosso espaço de maior liberdade. Nós estamos sempre a compensar a nossa relação, o nosso comportamento conforme as circunstâncias e as situações. Bem, eu não estou tão confortável nesta sala como estaria sentado no sofá da minha casa. Mas naquele caderno estamos. Naquele caderno podemos fazer o que quisermos, podemos fechar. Ninguém tem acesso à imagem, a não ser que nós tenhamos disponibilidade para nos expor e mostrar o trabalho que vamos fazer. Essencialmente, o registro do que fica lá tem a ver com a nossa relação com o mundo. Pode ser de formas, é apontar uma memória que nós temos, uma coisa que nós não temos cabeça para nos lembrarmos e apontamos no caderno, ou tem a ver com isto, é uma coisa que eu tenho no mundo que quero trazer para dentro do objeto que eu posso transportar e quero andar para esta memória. Tem a ver um pouco com isto, sermos capazes de olhar para o que estamos a ver, observar o que estamos a ver e observar com uma atenção muito particular, que é através da ação cozinhar. Quem desenha sabe que é diferente tirar uma fotografia do que fazer um desenho, que é diferente descrever com palavras do que fazer um desenho. Estes desenhos aqui, isto está um bocadinho chocado, pode chocar, não se pode chocar. Sim, mas está a ficar melhor. Vocês conhecem o Pedro Salgado? É o senhor que fez as ilustrações no Oceanário, há muito tempo, nas oceanas de peixes. Aqueles desenhos são um trabalho que ele fez num caderno que levou para a Amazónia e, obviamente, ele é bastante depois que os cadernos dele são cheios de peixinhos. Peixinhos com todas as cores, tamanhos, feitios, só que ele tem uma observação muito especial quando olha para os peixes. Ele olha do ponto de vista de um biólogo, seria diferente da experiência, por exemplo, que eu, enquanto artista plástico, olharia para um peixe. Provavelmente ele estava nos peixes que tinha a ver com o reflexo, com a dinâmica do movimento, não a caracterização biológica do peixe que ele procura, um especialista como o Pedro Salgado. Por isso, quando nós olhamos para o caderno de alguém, percebemos um pouco sobre essa pessoa, percebemos o olhar dela na relação que ela tem com as coisas do mundo, que é diferente. Por exemplo, uma pessoa que seja do teatro, uma pessoa que seja do cinema, tem uma relação com a realidade um pouco diferente, tem uma perspectiva diferente do mundo. E olhar para a minha área gráfica é ter a oportunidade de espreitar um pouco sobre quem é esta pessoa e como é que ela vê as coisas que a rodeiam. Outra das funções que me interessa a mim particularmente, sou docente de desenho, é a importância de ter um diário para aprender. Quem é de arquitetura, por exemplo, que é a minha área de trabalho, ou quem é de história, ou quem é de património, interessa-nos olhar para as coisas para perceber como é que ele passa por uma descrição, por um livro de história da arte, uma realidade que existe, foi construída e que existiu até antes do texto ser corrigido. Uma das coisas muito importantes do ato de desenhar é a memória que nós temos em relação ao objeto que tivemos a desenhar. Quem já fez um desenho de uma coisa à vista, sabe que a quantidade de informação que se lembra sobre aquele objeto é muito superior do que uma simples fotografia. É muito engraçado. Eu sou péssima com máquina fotográfica, fiz fotografia na faculdade e tive uma nota, primeiro chumbar, depois tive uma nota razoável, depois tive que chumbar um bocado ridículo. Mas não levo máquina fotográfica para lado nenhum. Meu filho tem 3 anos e meio, eu tenho pai uma fotografia dele em casa, e outra fotografia dele em casa, não tenho fotografia dele no zoo, nas viagens, porque não levo a máquina comigo, é um caderno comigo. E este hábito leva a que nós nos recordemos dos espaços que vivemos de maneira diferente. Se vocês forem viajar sempre atrás da máquina fotográfica, não tem uma relação direta com o mundo. E o desenho é muito curioso, porque nos obriga a olhar com mais atenção. Nós olhamos mais para as coisas que nos rodeiam. E por isso é que é uma excelente estratégia para aprender. Porque nós temos que olhar com um olhar muito direcionado, temos que observar
escalas. Como é que eu identifico, por exemplo, uma entrada? Como é que eu sei para onde é que entra o meu edifício? As coisas têm que ser aprendidas para depois serem construídas. Aqui são desenhos todos dos alunos de arquitetura, que agora já são muito crescidos, já não são alunos de arquitetura. Isto leva-nos outra vez a esta grande narrativa que são as viagens. As viagens são um pouco o que nós vamos fazer hoje à tarde, né? Que é viajar por Vila do Conde e conhecer Vila do Conde através do desenho. Vocês já estão a repetir isto pela segunda vez, é a minha primeira vez a fazer Vila do Conde no cinema e espero que seja uma boa experiência. O que acontecia é que, para nós aprendermos sobre o mundo, há 150 anos atrás, não era a mesma coisa que pegar a internet e abrir e de repente estamos na Índia a viajar com o Luís Simões. Não, nós temos que ir aos sítios, porque não há internet. Não há livros com fotografias, com qualidade, com resolução que nós pomos hoje. As pessoas tinham que se deslocar aos sítios. A tradição da viagem na formação do indivíduo faz parte do património do século XIX. E o Corbusier, para quem não sabe, é um arquiteto bastante conhecido, e é muito, muito importante na formação dele como arquiteto as viagens que ele fez durante a vida. E os relatos da viagem são feitos em diários, os diários foram facsimilados e disponíveis, e muito à volta das imagens que ele produz. Depois é muito engraçado, eu não sou especialista no trabalho dele, nem de longe, mas é muito engraçado os especialistas reconhecerem já nos desenhos que eles fazem, na parte formativa, as influências que isso leva depois ao projeto do final. Eu estou a divulgar para a arquitetura. Outro arquiteto que muito conhecido em relação ao seu uso do desenho em desenhos gráficos, e a mim interessa mostrar esta imagem por duas coisas. Eu acho que há uma expectativa em relação ao tipo de imagem que nós vemos quando vamos ver um desenho de espaço. Quando nós estamos a imaginar assim, à Vila do Conde, se calhar pensamos em imagens postais, tipo postal, que é vamos pensar numa coisa mais, qual é a coisa mais emblemática da Vila do Conde? Está a pensar assim, pronto, é um mosteiro. Tem um mosteiro no meio, aparece a fotografia com um mosteiro. É outra coisa. Então, o que eu acho engraçado no trabalho deste senhor é que isto aqui, alguém já teve a vinheta? Isto é a Praça de São Marco, em Veneza. Está mal desenhado, está tudo torto. Certo? Não é o tipo de imagem que nós temos expectativa de ver quando olhamos para um desenho bem feito. Mas isto é porque nós temos a mania de construir uma imagem sobre o que é uma imagem bem feita. Nós temos que desenhar, não interessa a imagem ficar bem feita, interessa é fazê-lo, interessa é aprender qualquer coisa com isto, interessa é ter prazer na experiência. O resultado é uma coisa que pode ser mais ou menos importante consoante as vossas expectativas. O que é que vocês querem fazer? Onde é que vocês querem chegar? Vocês querem fazer um desenho bem feito, faz parte de uma tradição quinhentista, de um desenho renascentista, de toda uma tradição que existe na cultura ocidental. Podemos fazer um desenho dentro deste tipo de linguagem, mas podemos fazer todo um tipo de desenhos completamente diferentes. Uma criança que não está a desenhar não tem 5 anos, como falou os nossos desenhos, com a mesma força, com a mesma intensidade que desenhou, sei lá, o desenhador mais importante do mundo, Leonardo. Ok? Ele desenha com a mesma força, com a mesma vontade. Com a vantagem que vocês, depois fecham o caderno. Ninguém tem que ver o que vocês fizerem. Vocês têm que ter prazer a fazê-lo. Isto é o que eu acho. Vocês podem discordar comigo, eu até gostava que alguém discordasse para termos conversas mais ricas do que só a minha exposição lá. Pronto, Cisa, o nosso português Cisa Vieira, que é um desenho completamente diferente. Vamos olhar só para aqui. Mechas, claro escuro, ok? Sentimos alguma profundidade, coisas que avançam, coisas que recuam, coisas que estão dentro, que estão nos buracos e são escuras, coisas que estão claras e avançam. E aqui é uma profusão cromática, quase uma experiência impressionista da cor. Ele está a mostrar a cor, não está a tentar descrever o volume correto do edifício, não é uma experiência sensorial, da luz, dos reflexos, do espaço. O Cisa é um homem da linha, é um homem da aresta, okay? É uma pureza um bocadinho diferente. A linha é uma coisa muito engraçada no desenho, porque se vocês já desenharam alguma vez, quando vocês desenham uma linha, vocês não estão a desenhar absolutamente nada. Ok? Vamos pensar
Existe aqui uma linha, certo? Mas esta linha, se vocês desenharem, pertence aqui à parede, à imagem, pertence a uma zona de contacto muito especial que o Leonardo dizia que não era nada, que era uma espécie de vazio. É ali uma coisa que não existe. Existem fronteiras, podem existir entre mim e a parede, mas eu estou afastada da parede, não estou colada à parede. Então, há toda uma complexidade na linha que a torna uma coisa muito abstrata, muito ideológica e às vezes muito afastada, até tão afastada da materialidade que nós usamos linhas para fazer estruturas, linhas para fazer linhas invisíveis que organizam e estabelecem proporções e relações entre partes. Então, estamos a desenhar linhas que não pertencem absolutamente nada, porque são linhas imaginárias que auxiliam a construção do desenho. E são linhas que ajudam a fazer pequenas metódias para criar relações entre proporções de nós ficarmos com a casa com um lugar por aí fora. Algumas destas linhas nós desenhamos, outras só desenhamos mentalmente. O desenho possível é um desenho que se passa muito mentalmente. As linhas que eu desenho são linhas de contorno, quase como se eu estivesse a passar a mão nas superfícies das coisas e estivesse a tocar em todas as arestas e a traduzir todas as arestas nesta linha. Mas eu, para construir isto com alguma noção de escala e de proporção, tenho que estabelecer conexões mentais entre estas coisas que existem no espaço, as tais linhas estruturais que andam aqui a marcar. E ele é um desenho muito da aresta. Vocês sentem quase que a variação da espessura da linha comunica informação de tato. É muito engraçado como é que uma imagem tridimensional consegue explicar a textura. Não é? Nós conseguimos sentir essa textura. Isto é o Daciano da Costa, é um designer. A aproximação dele com o espaço é um bocadinho diferente da aproximação do arquiteto. E eu queria chegar ao Luís Simões. Quem é louco por Urban Sketch, com certeza conhece este senhor. Isto é um jovem com 25 anos agora, que eu conheci, esteve no Porto antes de começar o seu périplo pelo mundo. Ele é um designer, trabalhava na SIC e decidiu que estava no SIC e largou tudo e tem. O projeto dele é fazer a viagem ao mundo em 5 anos. Ele está no 3º ano e eu trouxe alguns desenhos para vocês verem. Tem uma morada da internet no site dele, ele também é do Facebook, isso é fácil de acompanhar no processo. E é um desenho absolutamente apaixonado só. Ele quer desenhar, ele quer ter prazer a desenhar, ele quer mostrar aos chefes ao mundo. Ele estava muito curioso sobre até que ponto eu consigo fazer uma coisa tão alucinada e como fazer uma volta ao mundo em 5 anos, sempre só a desenhar. O que eu gosto do trabalho dele é esta forma como ele foi evoluindo. Há 3 anos atrás, quando eu esteve no Porto, ele veio cá conhecer os senhores que via, quem é que estava a fazer o quê, que trabalho estava a desenvolver, se eram profissionais, se eram docentes, como é que se articulavam estas questões. E veio divulgar o projeto dele, claro. E ele ficou muito surpreendido com a qualidade de trabalho que havia nos desenhadores escondidos por baixo destas pedras neste país. Há muita gente que desenha muito bem e que não mostra o trabalho. O desenho não é preciso ser mostrado, isso é para nós, não é? E ele estava a dizer, eu não consigo desenhar, vocês desenham tão bem. Eu disse, então, mas daqui a 1 ano estás a desenhar muito melhor do que qualquer um de nós. E é verdade. Não é? Quem desenha todos os dias não tem como não melhorar. Há 2 coisas para se desenhar bem. Uma é desenhar, outra é ver desenhos. E ver desenhos só por causa de uma razão muito simples, que é vocês dizem, não gosto deste desenho. Isto implica que vocês estão a descrever uma espécie de estrutura sobre o que vocês acham que querem fazer. Eu gosto deste desenho. Então olham para aquele desenho e tentam perceber quais são as qualidades que vos interessam, que é para vocês mimetizarem isto no vosso trabalho e encontrarem no vosso recurso, na vossa maneira de desenhar. E a outra, que era mais simples de todas, é desenhar todos os dias. Não há como não melhorar. Os meus alunos dizem, professor, chumbar. Não vais chumbar, é impossível chumbar o desenho. Se tu desenhares todos os dias, não tem como não fazer esta unidade clara. E alguns têm que repetir, mas tem a ver com o ritmo de cada pessoa, não tem a ver com a dificuldade dela trabalhar. Desenhar é só fazer. Não há um tipo de desenho perfeito. Não há um desenho que seja mau. Não há um desenho que seja torto. Todos os desenhos são desenho. É só o que tem que ser. O trabalho de Luís Simões é feito com ideia gráfica, tudo de gráficos. Aliás, aqui não se nota, mas aqui não se
das 2 páginas. E são desenhos que têm uma quantidade de trabalho. Pensem aqui nestes da Sierra, ou nestes do Cisa. Estou a ver quantas horas é que estou a fazer isto? Pensem em tempo. Quantas horas é que ele tem a fazer isto? Há uma disponibilidade, há uma entrega muito maior em fazer um desenho. Há muitas coisas que condicionam o que pode ser o desenho que vocês querem fazer. Uma delas é o tempo. Obviamente o Luís Simões só faz isto é a vida dele. A vida dele é fazer isto. Se o Miguel Ângelo também era pago só para esculpir e pintar. É natural que eu tenha feito muito mais coisas que qualquer um de nós. Eu sou feito para dar aulas, sou pago para dar aulas. Eu tenho que dar aulas bem. Eu tenho que estudar para dar aulas. Eu gostava de ter muito mais tempo para desenhar, mas foi este percurso de vida que eu escolhi fazer e adoro. Adoro explicar, adoro mostrar as coisas maravilhosas que se fazem por aí fora. E o que eu estou a ver estas linhas que aparecem aqui são as primeiras linhas do desenho, aquele da rabisca inicial. E depois ele começa a ganhar densidade e tem uma cor fantástica ao trabalho dele. Isto são horas e horas de camadas de aquarela que são sobre o corpo. Depois depende um pouco do que é que as pessoas querem fazer. Se tem aqui em 5 minutos para desenhar. Então, nós temos uma experiência bem magnética que fazemos na escola, que é um percurso, um pouco como seria hoje o desenho do Leopoldo. Temos este desafio, que são as performances que vão acontecer, mais ou menos 45 minutos em 45 minutos, e uma coisa que eu gostava era de acompanhar este percurso. Acompanhando este percurso, já só tenho 30 minutos para desenhar, não tenho 4 horas e meia para desenhar. Vamos tentar perceber, se vocês quiserem tentar terminar a fazer um desenho, ótimo. Se quiserem ficar a fazer um desenho 5 em 5 minutos, ter uma experiência mais de andar e fazer, ótimo. Vejam este cenário muito engraçado. Isto vai acontecer hoje, nem não está nem ainda a desenhar. Depois, outro tipo de coisas que é o diário gráfico por prazer. É desenhar por sempre. É um bocado da justificação mais o que é que se desenha? Porquê é que eu gosto de desenhar? Eu sou pago para desenhar na minha profissão, sou pago para falar sobre desenho, mas não nos últimos anos. Dá-me jeito de saber desenhar. Se o aluno tem uma dúvida, eu consigo esclarecê-lo. Quanto melhor eu saber desenhar, mais esclarecido eu fico. Mas porquê é que nós desenhamos? Há médicos que desenham, há cientistas que desenham, há pessoas que pode ser para ajudar a raciocínio, pode ser para visualizar uma coisa que temos na cabeça, mas pode ser desenhado por prazer de desenhar. Porquê é que comemos? Porque temos que nos levantar da cama e ter energia. Mas porque é muito fixe. O prazer de comer para mim é enorme. O prazer de desenhar é enorme mesmo. O prazer é uma coisa importante para mim. Esta é a artista plástica, aquela sou eu. Foi um concurso que fizemos, que era a Roda Cor Cozinha. Nós fizemos também fizeste? Não, mas pareceu. É a cenar, sim. É pensar. Pensar. Aquelas leituras. Sim, Pensar. pensar. E eu hoje ao lado acho que é a igreja de Roxana, acho. A ideia era fazer um percurso turístico partido desde o Rio. E nós íamos fazendo os espaços todos que tinham obras deste arquiteto e os alunos iam connosco. Eu era uma das pessoas que tinha que ir acompanhar a turma. Eu rapidamente comecei a desenhar, porque eles estavam lá a falar da arquitetura, sou de belas artes, mas também da arquitetura. E rapidamente aquilo se começou a contagiar. Um bocado por isso que eu gosto destas iniciativas, que alguém começa a desenhar e de repente já estão mais 3 ou 4 pessoas à volta e toda a gente está a desenhar. Outra questão que eu já falei um bocadinho é desenhar para pensar. Portanto, isto aqui, vocês não conseguem ver, mas depois se quiserem, se deixarem uma mando isto para vocês, tem no fim a bibliografia onde eu fui consultar estas coisas todas, é fácil para quem tiver curiosidade, aceder à mesma informação que eu acedi. Isto aqui é o olho, tem a ver com o sistema fisiológico de funcionamento do olho. Explica a entrada da luz no olho, os estímulos musculosos dos sonetes, o envio para o núcleo genicular lateral, o modo como os vários sectores do cérebro interpretam essa informação. Só que se vocês pegarem nisto, isto é um livro assim. Para ver se eu estou preparado. E eu consigo transformar esta informação escrita numa imagem visual. E isto acontece, chama-se mapa mental. O mapa mental toda a gente usa no cotidiano. É aquelas coisas que temos que fazer. Em todas as profissões usam-se muitos mapas mentais para organizar dados que nós temos que digerir e tratar. Pronto, isto é uma das coisas que acontece muito no desenho e no diário. Desenhar para pensar.
Esta é um desenho que eu gosto imenso. É um artista que trabalha com diários, agendas diárias. Isto é um trabalho que ela fez, ela todos os dias ia no metro e desenhava post-its a cada das pessoas. Desenhava post-its porque não queria ser ostensiva na sua coisa de caras, deixar estar alguém assim a desenhar nossa cara durante imenso tempo. E ela tem estes post-its todos e é uma coisa que tem a ver com a obsessão, com a loucura de desenhar. Este é um músico, devem conhecer. Ele tem uma frase muito engraçada que tinha ali no documento, que eu agora não sei de cor, mas basicamente dizia: é diferente dizer uma palavra ou ver uma palavra escrita. Quem é de design sabe isto, quem é de marketing sabe isto, visual, o impacto visual é uma coisa fortíssima da nossa cultura. E outra prática que é desenhar para criar, projetar. Todas as áreas têm projetos, cultura, design, arquitetura, design de equipamento, design industrial, design nuclear, etc. Todos têm muito desta prática. Porque o cérebro é muito curioso, que é sabe quando tem que fazer uma coisa e aquele não sai, não pode, não estou a conseguir resolver o problema, vão dormir e de repente, já sei, e fica tudo resolvido. As ideias aparecem nas alturas mais insólitas. E o facto de andar com uma coisa onde eu posso apontar a ideia, independentemente do local onde ela está, torna-se uma história muito prática para quem trabalha nessas áreas criativas. Porque é possível apontar imediatamente aquela boa ideia, mesmo que não seja parte do projeto. Mas se a ideia apontada, daqui para amanhã, basta abrir o caderno, eu volto a recuperar aquela informação. As pessoas não são idiotas todos os dias, têm que encontrar maneiras de ter as suas invenções, neste caso, cada vez mais profundamente nisso. Pronto, como eu chamo de designer texto, também outro processo, também o uso diário gráfico. O Stephen Hall é arquiteto. Eu gosto especialmente do trabalho dele porque usa muita cor, usa aquarela. E é muito interessante perceber a relação que existe entre um desenho como o do Lúcio Vieira, tem a ver muito com a aresta, com o limite, com o volume, tem muito a ver com a escala, com a proporção. E o arquiteto Stephen Hall começou a introduzir a aquarela no seu trabalho no projeto. Isto é pensar, não é? Construir ainda. Aliás, os arquitetos já não constroem, só desenham, não é? E este aspecto da aquarela dá uma inconstância, quase como se as coisas estivessem todas a flutuar. Quem já pintou a aquarela sabe que a aquarela é um bocadinho de tinta, pigmento, a flutuar em água. E ela é muito insubordinada. A aquarela é preciso ter um controle técnico muito grande. Se aparece na aquarela, é preciso ter uma disciplina muito grande para se fazer um trabalho de aquarela. Os aquarelistas são os técnicos mais espantosos que há, a meu ver, nas áreas plásticas. Porque a aquarela é muito fácil aquilo mudar acidente. Porque tem que se controlar a água. Como é que eu controlo uma coisa que não tem cor? Que é líquido. É a água mais gelada. E depois evapora, dá calor, depois acaba por molhar, depois cai uma comida. É um caos. Só que esta irregularidade da matéria enriqueceu, transformou o trabalho do Stephen. Porque a aquarela reflete um bocadinho a instabilidade das coisas. Se vocês andarem na rua, sabem que o sol anda à volta da Terra. Certo? Eu é a Terra que dá ao sol. Não adianta. Só anda à volta da Terra. E a luz, ao longo do dia, vai ser diferente. O que é que acontece? A arquitetura não é estas. A arquitetura é uma coisa que existe, que tem reflexo de luz. E vai sendo transformada ao longo do dia, porque passa uma nuvem, porque há uma luz mais forte do sol ao meio-dia, porque é diferente de uma luz ao pôr do sol. E o Stephen Hall começou a introduzir matéria na arquitetura dele que nos deixa mais evidente estas transformações. Quase como se ele tivesse a fazer superfícies impressionistas, é muito engraçado.
manipular folhas, trabalhar com a cor do chão, trabalhar com o pó. Há momentos de materiais que estão disponíveis, de certeza que podem ser incorporados nestes cadernos, mas estamos já a maneira de escolar. Pronto. Estou concluída, está aqui o penso. Estas coisas resultam um bocadinho de alguma curiosidade nossa na escola em estimular o uso do desenho e o uso do caderno. Eu trouxe alguns cadernos meus, só que eu quero paciência, porque não sei que eles são tão bons, não é? Eu tinha programado falar no minutos, acho que já vou passar. Não sei se alguém tem alguma curiosidade que eu possa ajudar, alguma pergunta. Quero ver os meus cadernos, quem são? Mostram os vossos cadernos, dizem quem são, eu não sei quem são as pessoas. Vou sair daqui, nesta barreira. Se calhar é melhor passar os cadernos, para ir dentro, não? Isto são cadernos antigos, eu como vos disse todos, tinha há muito pouco, há 3 anos para cá, depois já foi mais. Alguns são cadernos que vocês percebem imediatamente que são cadernos de escola. Deixa eu ver se eu encontro aqui um. Este é de viagem. Vou passando. Este é de viagem. Este eu trouxe para vos lembrar de falar convosco nisto. Se quem gosta de desenhar, há várias iniciativas como esta aqui promovida pelas igrejas de ninguém. Que está a ter esta iniciativa. Não falharam no nome do Inédita eu fiz participei no Urban Sketches, que era uma coisa parecida. Nós tínhamos desenhado em Lisboa e eu trouxe porque isto funcionava à base de workshops, é um bocado diferente do sistema de funcionamento aqui, que é mais livre, mais informal. E eu trouxe para lembrar de algumas propostas de trabalho que vocês podiam ver. O trabalho de outras pessoas dá-nos ideias a nós. Isto eram propostas de trabalho que tínhamos, que era desenhar um espaço, desenhar a maneira, por exemplo, desenhar um espaço. Onde é que está a imagem? Aqui é fácil vocês perceberem, mesmo quem não vê as linhas de longe, era desenhar um espaço e olhar para uma determinada qualidade do espaço. A mim será uma cor, por exemplo. Como é que é? Uma cor, para a procura de uma cor. Aquela cor era verão, havia muitas coisinhas ao lado, aquelas vendinhas, então havia aquele vermelho ao lado muito característico, era um ponto visual muito forte e muito interessante. Tipo, olhar para o espaço e olhar para uma cor. Olhar para o espaço e olhar para o recorte do céu. Só o recorte do céu, por exemplo. Que é uma coisa engraçada. Olhar para o espaço e só olhar as pessoas. O que é um espaço são toda a gente. A Maria José falou em populacionar, quero dizer, Povoar. Povoar espaço. As pessoas existem. Dar vida. Os desenhos de arquitetura são muito sérios, porque estão muito interessados nos prédios e estão interessados nas pessoas. Desenhar pessoas, em vez de desenhar com uma linha, desenhar com manchas. E é isso que eu estava a tentar ajudar, não sei se estou assim muito chato. Isto é um caderno mais de escola, né? E este foi o dia em que nós convidamos o Sol Avisa e eu tinha que fazer a mesma coisa que o João fez, que era a apresentação. Eu tinha aqui o pianço. Os pianços são muito bons, porque ainda posso estudar, nem que seja para não usar. Outro tipo de. Eu dou aulas de humana, é muito fácil de encontrar gente no meu espectro. Ganhamos suscetibilidades, tem os desenhos de humana. Há uma parte do ano em que eles começam a estar muito concentrados no trabalho e dá tempo para os professores fazerem alguma coisa. Então, se eles sabem que há uma coisa do caderno, eu vou para Lisboa muitas vezes, porque eu estou totalmente lá, não é? Portanto, as viagens de comboio. A gente já não pode, conhece grande viagem de comboio. Eu não sou propriamente a melhor pessoa para ter cadernos. Isto não é o meu trabalho, isto é a minha curiosidade. Roma, quem gosta de Roma? Isto é Berlim, a Escócia. Estava a falar nos céus. Por exemplo, se vocês
cantar, ouvir o som de música, quem é que tocou, quem é que eram os instrumentistas, quem é que eram os intérpretes, e fizeram um pouco de jazz, é uma música diferente, e eu gosto muito de ter esta memória visual, porque eu sou da artes, a minha memória é muito gráfica. Pronto. Eu gostava de ter todos também. Posso ver? Mas os teus irmãos são aqueles, não são? Aquele é teu. Aquele é meu.
Seus? Não, não, não.
Porque estas ideias
aparecem naturalmente, não é? E a vontade de inovar e fazer diferente. Portanto, o que quisemos é fazer diferente em relação ao evento de 2013 foi trazer alguém que nos pudesse abrir um pouco mais a mente ao design, isto é, não pensarmos que temos de ser, como disse a Natasha, termos referências renascentistas, aquelas referências do desenho fotográfico. Portanto, não. É tão verdadeiro um desenho de uma criança de 2 anos como de um adulto. Ambos têm verdades diferentes, mas ambos são necessários e importantes. Por isso, este diálogo está recheado de coisas que são memórias, que são interessantes. As pessoas passaram por aqui, deixaram as suas memórias e o livro está fechado, mas quando eu vou abrir uma caixa de surpresas e podemos então perceber que há riscos, há traços, há observações que são feitas e que isto é o desenhar do trabalho. Prontos, então, às 2 da tarde vamos dar início às atividades performativas. Quem quiser começar a desenhar, pode fazer. Às 2 da tarde vai estar quentinho e sol. Cá está o sol. E então às 18h30 na Alfândega Régia, penso que todos conhecem e sabem onde fica a Alfândega Régia, que ainda são quase todos de Vila do Conde, julgo eu. Portanto, procederemos então à exposição. A exposição também ela deve ser descomprometida e seguir o mesmo conceito. Desenhar é para todos. Portanto, queremos ver lá, ainda não temos aqui crianças pequeninas, mas pode ser que elas apareçam e coloquem lá os seus desenhos. Ok? Agora, vou dar a palavra à Teresa Vera, presidente da Associação Médica de Beleza, que está a organizar este evento. Antes de mais, bom dia. Pronto, a nossa associação começou há pouco tempo, começou em janeiro, uma troca de ideias entre colegas e amigos, e estamos a tentar pegar em atividades e estamos a tentar levar essas atividades um bocadinho mais aquém do que já foi realizado. Neste caso, o João tinha esta atividade de desenhar no Vila do Conde, sugeriu se nós pudéssemos ajudá-lo e a desenvolver. Esta associação, neste momento, é uma associação de fins não lucrativos, não é? Nós andamos a precisar de sócios, vou ser verdadeiro convosco. Portanto, gostaríamos de vos pedir depois, no final, vocês passarem nas nossas páginas no Facebook e na nossa página da Mente da Beleza, se quiserem depois registrar-se também, seria uma mais-valia para nós continuarmos a fazer estas atividades diferenciadas. Já ontem, na quinta-feira, quando nós tivemos uma entrevista na Rádio Linear, referimos que nós não somos uma associação virada para dentro, mas somos uma associação que queremos trabalhar com todas as pessoas que venham vir connosco e pedirem ajudas em termos logísticos, porque nós também estamos aqui para isso. Estamos aqui para ajudar, para tentar dar apoio aos jovens, aos artistas que queiram trabalhar connosco. Quero agradecer a Natasha por termos feito esta maravilhosa demonstração do que é realmente um desenho. Não é preciso ser uma grande artista para desenhar. Portanto, nós com traços livres podemos fazer algo que para nós é muito importante. E quero agradecer também ao professor João, que é a cabeça deste desenhador do Conde. Eu ia dizer exatamente isso, e agradecer à professora Maria José pela parte dos camaleões, mais uma vez, que está a trabalhar connosco. E a Isabelinha, que é outro momento que está connosco, que também nos está a ajudar muito. Que também é da nossa associação. Também. E antes de esquecer, a 2 designers, porque repararam que são 2 cartazes diferentes. São 2 designers diferentes. Este é o meu mestre de design, digamos assim, que acabou agora o 12º ano, é o Hugo, o Hugo Sá, e a Catarina Lima, que é de Vila do Conde, e é designer. E que também foi a designer do desenhador do mundo. Portanto, também a ideia é aproveitar a energia, as capacidades do jovem e vamos trazendo para os nossos cartazes
fazendo, portanto, essas sinergias que podem dar e contribuir assim para um desenhador de conta cada vez mais alargado. Queria questionar mais uma coisa, para já também quero agradecer a equipa do NEC a Proeza por trabalhar connosco. Não é fácil, às vezes nós trabalhamos em equipa com ideias diferentes. Quero agradecer a todos. Quero agradecer também a vocês que estiveram aqui. E também quero agradecer os apoios que nós temos tido desde a Câmara Municipal, como ao Centro de Memória, aos Camaleões, ao Pedrinho, aos